Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Josefa. Espero que estejam bem. Daqui a pouco vou trazer uma poderosa palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 5. Eu creio que vai impactar sua vida. Mas antes disso, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, deixe seu comentário ou pedido de oração. A mensagem de hoje tem como tema a mão misteriosa, onde o rei Belsazar fez um banquete e profanou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, para beber vinho com seus nobres e adorar ídolos. E Deus o pesou na balança, e foi achado em falta. Agora vou ler Daniel capítulo 5, versículos de 1 ao 6. O banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Somente até aqui, glória a Deus. Vamos saber um pouco da história de Daniel. Ele foi transportado de Jerusalém para a Babilônia em sua adolescência. Jerusalém tinha sido julgada, como Jeremias disse, a menos que se arrependesse de seus pecados, eles serão julgados. E o julgamento veio. E entre eles, os que foram levados cativos por Nabucodonosor, estava o jovem Daniel e seus amigos, que foram escolhidos especialmente por Nabucodonosor e serem treinados em seu tribunal, treinado em todas as artes e ciências dos babilônicos. Daniel colocou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aos 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. Agora, Nabucodonosor está morto. Daniel foi um amigo, um profeta e primeiro-ministro de Nabucodonosor, o grande rei. Mas agora ele está um pouco esquecido, porque um jovem está no trono, que era neto de Nabucodonosor. A Bíblia fala pai porque ele era descendente direto, pai-avô, historicamente neto de Nabucodonosor. Babilônia era a nação mais rica do mundo, foi o maior império e era a nação mais poderosa do mundo. A Bíblia retrata Belsazar, o rei jovem, rico e poderoso, mas ao mesmo tempo egoísta e egocêntrico. Em Mateus 23:12, Jesus diz: "E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, aquele que se exaltar, será rebaixado." Belsazar era um homem que amava a facilidade e os prazeres da vida. Ele tinha acabado de ganhar algumas vitórias militares, e seu pai, que era um grande general, estava nas fronteiras, que o levam de vitória em vitória. Então ele decidiu fazer uma grande festa, dar um banquete, e seria a maior festa que a Babilônia já viu. Com todas as suas riquezas, então ele contratou os melhores dançarinos, os melhores vinhos, as melhores comidas, enviou um convite para 1000 pessoas para esta festa. E a Bíblia diz que ele mandou que trouxessem os utensílios de ouro que foram retirados
do templo de Jerusalém, da casa de Deus, e beberam neles, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira e de pedra. Quando o rei fez esse banquete, ele zombou de Deus ao mandar trazer da sala do seu tesouro os utensílios sagrados e os vasos consagrados a Deus, que levaram de Israel para a Babilônia. Quando o rei provou do vinho, lembrou-se dos vasos de ouro e de prata e mandou que trouxessem para que ele pudesse beber como afronta a Deus, isto é, zombar de Deus. Então ele queria tomar o vinho nos cálices sagrados, consagrados a Deus. Quando ele fez isso, na mesma hora, a mão de Deus apareceu na parede, escrevendo a sua sentença. E a Bíblia diz que o seu rosto ficou branco e começou a tremer. E ele ficou sem entender o que era aquilo. Uma coisa estranha estava acontecendo. Belsazar tentou ler e não conseguia ler a mensagem. Então ele mandou chamar os astrólogos, os adivinhadores, e eles não conseguiram ler, e a escritura estava ficando cada vez mais nítida e brilhante, e todas as pessoas estavam com medo. E a rainha, sua mãe, não estava presente na festa, mas entrou e disse: "Filho, o que é isso que eu ouvi sobre a escrita estranha?" E ele apontou para a parede, e ela disse: "Conheço o homem que pode ler essa escrita. Seu nome é Daniel. Ele é um grande profeta. Ele ajudou seu avô a interpretar sonhos. Ele foi o primeiro-ministro de seu avô. Talvez você não o conheça." Então levaram Daniel à presença do rei, e o rei falou que se Daniel pudesse ler as escrituras e fazê-lo saber a interpretação, seria vestido de púrpura e teria uma corrente de ouro no pescoço, e seria o terceiro no governo do império. A corrente de ouro no pescoço seria autoridade, e Daniel passaria a ser um membro da família real, próximo a ele. Daniel olhou a escrita e ele reconheceu imediatamente. Era a escrita de seu pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele convivia com Deus todos esses anos e disse para Belsazar: "Posso ler a escrita, mas guarde seus presentes. Não quero. Dê seus presentes para outra pessoa." E Daniel disse para Belsazar que Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, e a glória, e a magnificência. Mas quando seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E Deus o tirou dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Até que Nabucodonosor reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. Você, rei Belsazar, se levantou contra o Senhor dos céus, mandou trazer os utensílios da santa casa de Deus, e tu bebeste com suas senhoras e esposas e suas concubinas, e bebeu vinho nelas. Deus está ofendido. Louvaste a outros deuses de ouro e de prata, de latão, de ferro, madeira e pedra, os quais não veem, não ouvem e nada sabem. E o Deus em cujas mãos está a tua vida e de quem todos os teus caminhos não glorificaste, Deus te deu tudo, capacidade de rir, sua comida, sua bebida, tudo vem de Deus, e você não agradeceu ao Senhor. Por isso, agora vou ler a escrita. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene quer dizer: contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, dividido foi o seu reino e deu-se aos medos e aos persas. Essa era a condição de Belsazar, e Deus pesou suas ações. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma corrente de ouro ao pescoço,
e proclamassem o respeito dele, que seria a terceira pessoa mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e o Império Babilônico caiu. E o rei Dario ocupou o reino em seu lugar, e ele tinha 66 anos de idade. Deus está escrevendo tudo na parede. Deus vê tudo o que fazemos, se estamos zombando de Cristo, com mentiras, enganações, indo à igreja apenas por ir, como uma religiosidade e não para glorificar e cantar louvores a Deus. Vamos ler agora em Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Como vimos, não se pode enganar a Deus, nem zombar de Deus. Ainda dá tempo de se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor. Ele perdoará seus pecados e vai sarar a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. Tu serás pesado na balança. Deus pesa os nossos caminhos. Diz o Senhor, as nações são pesadas. Todos os caminhos do homem são claros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, a nação. O mundo esta noite está sendo pesado. Você está sendo pesado na balança de Deus. Os nossos pecados são grandes aos olhos do Senhor e estamos sendo pesados em sua balança. Vamos ser pesados pelos 10 mandamentos. Vamos ser pesados pela lei do amor. Amarás o teu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Glória a Deus. Então, meu querido, fique com essa poderosa mensagem e eu creio que ela falou grandemente ao seu coração. Medite nela, reflita. Agora quero fazer um convite a você que não conhece o Senhor Jesus e quer aceitá-lo pela primeira vez, ou talvez você que já o aceitou e por algum motivo se afastou do caminho do Senhor. Peça perdão a Deus e ore juntamente comigo. Venho pedir também a você que está do outro lado, interceda juntamente comigo também. Senhor, Deus de amor e bondade, Pai querido, agora neste momento estou orando por essas pessoas que estão te aceitando pela primeira vez ou talvez se reconciliando contigo. Creio que elas estão te aceitando de todo o seu coração. Toma elas em tuas mãos, escreve o nome delas no livro da vida e que elas venham a ter um compromisso contigo. Tira toda a cegueira espiritual, toda a incredulidade, e que o Espírito Santo habite nelas a partir de agora. Guarda elas, livra e protege de todo mal. Assim eu oro, já te pedindo perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, eu vou estar orando pela sua vida. Ore juntamente comigo, creia somente. Senhor, Deus Altíssimo, toda honra e glória seja dada a Ti. Meu Pai, agora estou orando e intercedendo pela vida dessas pessoas que estão aqui neste canal. Pai de amor e bondade, toma elas em Tuas mãos e sua família também. Que caia por terra toda incredulidade, toda falta de amor, soberba, que é a raiz do orgulho, e a arrogância, que é um comportamento de menosprezo alheio. Pai, que ela venha a ser transformada através do seu Espírito Santo e que elas se arrependam dos seus pecados e que elas tenham um compromisso com Jesus Cristo e seus pecados sejam perdoados. E elas tenham a certeza que através de Jesus Cristo vamos encontrar uma atmosfera totalmente abençoadora e perdoadora. E que elas venham a ter um compromisso contigo, de louvor, de te honrar e engrandecer o teu santo nome. Aquilo que escreveram a teu respeito caia por terra em nome de Jesus. Que nós venhamos a ser como Daniel, que não colocou o seu ministério à venda e tinha intimidades com o Pai e conhecia a letra do Pai. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Pai, peço que o Senhor nos dê forças para orar e te buscar. Necessitamos de Ti. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Que o Senhor não ache falta em nós. Meu irmão, minha irmã, receba agora a presença de Deus. Nós somos vasos do Senhor e o Senhor não aceita que outros usem os seus vasos. Os vasos são consagrados ao Senhor
Encha o teu vaso de azeite e não de vinho. Se encha da presença de Deus. Se você está por baixo, o Senhor vai te colocar por cima. Se você está com perdas, o Senhor vai te restituir. Se você está vazio, o Senhor vai te encher. Se houver derrota, Deus vai te dar vitória. Se você está na guerra, Deus vai te dar paz. Se você está sem esperança, Deus vai te dar esperança. É Deus quem faz o teu momento. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal. Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.